Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês em mais um GC Online. Está aqui com a gente, como sempre, o Anderson, Raíssa e Tairone. O nosso desejo sempre é que Deus, nesse tempo de GC, te abençoe, te alcance, aproxime seu coração da vontade dEle, né? É por isso que a gente pede para que você reúna o máximo de pessoas para poder participar desse GC com você, tá bom? E depois compartilhe também esse GC com mais pessoas, ok? A gente quer poder orar por você nesse tempo, para que seja um tempo especial. A gente sabe que tem muitos irmãos e irmãs que participam conosco de hospitais, de penitenciárias, pessoas de longe, né? E o nosso desejo é que mesmo você, de longe aí, possa ser alcançado, abraçado e abraçada por Deus. Tá? Eu quero orar por vocês, por nós, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, por favor. Pai, o nosso desejo nessa noite é que os teus filhos sejam alcançados, Pai, pela graça do Senhor, pelo seu poder, Pai. Que o Senhor possa manifestar sobre eles, ó Pai, a sua verdade, vontade, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os alcance, Pai. Os ilumine, Pai, o entendimento, dê sabedoria para os teus filhos, Pai. Que seja um tempo precioso, Pai, nesse GC, Pai. Que haja relacionamento, Pai, que haja transformações de vida, Pai. E que o Senhor possa ser engrandecido neste dia, Pai. Alcança aquela que está longe, aquele que está perto, Pai. Fale aos nossos corações e tenha liberdade, Pai, de nos corrigir, Pai, de nos colocar na Tua vontade e nos Teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Raíssa. Nós te adoramos, Rei Jesus. Tu és a nossa alegria. Pai, eu sei, se Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, se Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores no meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Santo, 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 Santo. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Nós te adoramos, Jesus. Nós te entregamos tudo. É tudo Teu, Senhor.
esta paz que em todo tempo cansei de procurar. E solidão e amargura eu encontrei, e um vazio em minha alma foi que eu achei. E eu só quero uma chance de recomeçar. Eu só preciso de você pra me ajudar. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Eu só quero uma chance de recomeçar. Só preciso de você pra me ajudar. Eu só quero uma chance de recomeçar. E só preciso de você pra me ajudar. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Hoje eu venho a ti, te entrego meu tudo. É tudo teu, Senhor. É tudo teu, Senhor. Senhor, assim como nós estamos cantando ou cantamos aqui, Pai, nós te entregamos tudo, Deus. É tudo teu, tudo teu. A nossa vida é tua, o nosso coração é teu, Pai. Os nossos sonhos são teus, os nossos planos são teus, Pai. Tudo que há em nós, tudo que há em nós é teu, Senhor. Nós pedimos ao Senhor para que nos ajude, Pai, nos ajude. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai, nos nossos corações. Nos dê, Pai, discernimento da tua vontade, Pai. Qual que é a tua vontade para nós, o que o Senhor deseja, Pai. Que nós vivamos, Senhor. Nós te entregamos tudo, Pai. Toda a nossa vida, todo o nosso coração. Tudo, Senhor. Seja exaltado, Pai, através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, você que está em casa participando desse GC com a gente. Bem, a gente quer hoje falar com vocês, ou falar conosco, entre nós aqui, também com você, sobre oração e relacionamento, né? Nosso tema de hoje, oração e relacionamento. E para isso a gente vai ler um texto de João, no capítulo 17. João, capítulo 17, a temática é oração e relacionamento. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor, pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê a vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele. E esta é a vida eterna: conhecer a Cristo, ou melhor, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou, numa outra versão, e a vida eterna é que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes, né? A gente quer hoje falar sobre oração e relacionamento. Já existem muitas coisas que já foram ditas acerca de oração. Nós já falamos aqui sobre oração por meio do texto de Pai Nosso, do Pai Nosso, né? Mas nós queremos hoje, mais uma vez,
tocar nesse tema de oração, e quando eu pensei sobre essa necessidade de falar sobre oração e relacionamento, tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo, que a gente já está quase vivendo o próximo ano, né? E geralmente quando chega o mês de dezembro, a gente começa a fazer um balanço de como foi a nossa vida, né? E a partir desse balanço de como foi a nossa vida, é normal que a gente também tente avaliar como que foi a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, né? É claro que existem muitos equívocos sobre esse se relacionar com Deus, mas a oração nada mais é do que falar com Deus, né? É Deus nos deu um instrumento por meio do qual nós podemos falar com Ele, né? Então, quando a gente ora ao Senhor, nós precisamos acreditar que estamos falando com Deus, que é invisível, mas que é real. Já quero começar falando com o Anderson aqui. O Anderson, você teve que vencer muitos mitos acerca da oração, algumas coisas alguns ensinamentos errados, alguns medos que você poderia ter tido, algo assim? Quando eu falo de oração, o primeiro mito que eu venci foi o pessoal, né? Lidar com um Deus invisível, eu creio que é meio problema para muita gente, sabe? Se realmente, será que tem alguém do outro lado me ouvindo? Será que eu estou falando algo pro além, pro nada? Será que o que eu estou fazendo aqui é certo ou errado? Ou na minha fala eu estou magoando alguém? Se eu estou orando da forma certa, né? Então, assim, sempre tem esses mitos. E como nós falamos até mesmo no última gravação, sobre essa maturidade que é esse crescente, né? Creio também que na oração não é diferente, é um crescimento. Então, assim, eu comecei bem assim, com receio, bem aquela coisa bem travada, falando só o essencial para não tentar errar, né? E, tipo assim, cheio de dúvidas, às vezes, se realmente eu seria atendido ou não. Creio que até hoje a gente vai quebrando um pouco de mitos, né? Referente a esse relacionamento com Deus. E você, Raíssa, quando você começou a caminhar assim no Evangelho, que você começou a ter essa independência em relação à fé dos pais, é claro, que você começou a viver para o seu Deus, né? É o seu Deus agora, e começou a se relacionar com Ele, você teve muitas dificuldades com essa questão da oração ou não teve? Foi sempre muito tranquilo para você? Acho que a primeira dificuldade que eu tive foi a questão que, para a gente orar, pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento e de qualquer forma, no sentido, ou em pensamento, ou falando através da fala, porque antes eu imaginava que a oração teria que ir lá no meu quarto, somente no meu quarto, ajoelhar e ali começar. Pai nosso, Senhor Jesus, aquela liturgia toda. Então foi isso que eu fui quebrando aos poucos, porque um relacionamento com Deus, ele precisa ser contínuo. Então nós temos livre acesso a Ele e podemos orar em qualquer lugar e a qualquer momento. E é engraçado, quando a gente fala sobre oração, a gente pensa que tem muitos equívocos em torno disso, porque primeiro que orar é falar com Deus. A gente às vezes resume a oração a pedir, né? Eu tenho algo para pedir para Deus, né? Você orou hoje? Eu não tenho que pedir. Orar não é somente pedir, né? Orar pode ser agradecer, pode ser louvar, pode ser interceder, né? Existem várias realidades dentro da oração, né? Mas sobre tudo isso, orar é você se relacionar com Deus. E João capítulo 17 é um capítulo onde Jesus está orando ao Pai. E ele fala assim: Pai, olha só que tipo de relacionamento. Pai, glorifica o teu Filho. Chegou a minha hora, glorifica o teu Filho para que eu te glorifique, né? Ele não somente ele expõe na sua oração que existe um relacionamento entre ele e esse Pai, né? Nós que estamos aqui, tanto quanto você que está em casa, nós precisamos entender esse aspecto da oração, que é nos revelar um Deus que está acessível a nós. A oração ela é uma demonstração da acessibilidade de Deus, né? Porque às vezes para nós é só um método de pedir algumas coisas e ser respondido em outras ou algo assim. Mas antes de qualquer coisa, orar é se relacionar com Deus. Inclusive na oração de Jesus, João 17, ele não está pedindo alguma coisa para benefício próprio. Muito pelo contrário. Ele sabe que ele vai morrer e fala assim: Pai, chegou a minha hora. Glorifica o teu nome em mim, ou glorifica o teu Filho, né? Então, orar antes de tudo é manter esse relacionamento. É claro que nós dificultamos muito o orar quando a gente estabeleceu parâmetros do que deveria ser oração, como deveria ser, no sentido de tempo, de espaço, de local. A gente às vezes delimitou esse movimento de Deus que é atemporal, que é
além de que não está contido dentro disso aqui, não está contido somente onde você está, ele está em todos os lugares. A gente limitou que esse aqui é o lugar específico para você poder orar, essa é a forma específica. Faz sentido também que muitas pessoas tenham facilidade de orar na igreja, no espaço dos templos, mas não tenham esse hábito da oração nos seus lares, porque os seus relacionamentos se desenvolveram somente no âmbito daquele espaço onde todo mundo se reúne e existe um momento onde todos oram, né? Mas quando eu entendo que orar é me relacionar com Deus, eu entendo que em qualquer lugar onde eu estiver, eu necessito desse relacionamento. E é um relacionamento que você percebe tanto na oração de Jesus, que é um relacionamento que ele é constante, porque o que Jesus está falando ali parece que é algo que está sendo construído em um diálogo, é um diálogo constante, né? É algo que você não apresenta a Deus no exato momento, mas ele sempre está ali jogando com o Pai sobre o plano, porque assim Deus vai revelando a missão, qual é o plano, e ele sempre vai dialogando sobre essa missão. Para mim, a oração, principalmente no quesito ministerial, foi questão disso. Eu sempre tive um pouco de receio, anseio pelo futuro, muita limitação pessoal, e nas minhas orações eu sempre oro a Deus pedindo Ele força, pedindo ajuda, pedindo Ele que me acompanhe em cada passo, e em cada passo Ele foi mostrando detalhes, foi acompanhando. Então, nessa oração, nesse diálogo que eu tive com Ele, quando eu chegava em alguns determinados lugares, ou quando eu tinha que exercer algumas coisas, ou diante de alguns desafios, eu sabia que Deus já estava me preparando para aquilo, porque nas orações eu sentia já, sempre sendo direcionado para orar por aquilo, sempre vendo aquilo, e é algo que realmente essa constante conversa, esse diálogo, não é somente pedir, porque a oração também é Deus falando. Então tem essa parte também que a gente para ouvir, para meditar, para refletir, e eu acho que esse diálogo é muito importante. E é engraçado porque a vida cristã é uma vida que se desenvolve às margens da oração. Não há a menor possibilidade da gente amadurecer, como falamos na lição passada, se não for por meio dessa caminhada também de uma vida de oração. Eu sei que quando eu falo vida de oração, faz parecer que é só para alguns, que existem pessoas específicas, elites espirituais, que oram como ninguém ora, e isso faz destes e destas pessoas que são quase outras divindades. Não. A oração é uma oração e ela pode ser feita em 1 hora quanto pode ser feita em 1 minuto, porque na oração o que fica latente e visível não é, para Deus pelo menos, o que fica latente e visível não é somente as palavras que saem dos nossos lábios, mas também a motivação do nosso coração, né? Então Deus conheceu, olha só, Deus ouviu o silêncio de Ana quando ela não podia ter filhos. Ele ouviu também a oração rápida de Pedro, socorra-me, Senhor, quando estava ali afogando. Né? Ele ouviu essa oração extensa aqui de Jesus, quando ora por si, ora pelos discípulos e ora pelos futuros discípulos. Né? Então a gente tem que desmistificar também a oração como esse negócio difícil, né? Porque se nós chamamos a Deus de Pai e orar é falar com esse Pai, a gente precisa então se revestir dessa intimidade e dessa compreensão de que Deus nos conhece. Deus sabe exatamente do que eu preciso, do que eu vou falar, e Ele sabe exatamente. Por exemplo, eu, Rafael, eu gosto de ser muito sensato com Deus nas minhas orações, no sentido de, eu não fico repetindo, sabe? Eu digo repetir assim, dando voltas e tentando usar palavras bonitas. Eu falo para Deus ali o que tem que falar, o que é essencial, o que eu acredito que seja essencial, né? Falei, né? Como o Anderson falou, a oração, existe uma reação a isso. Quando a Bíblia fala que quando a gente ora, existe alguém do outro lado que ouve. Mas não somente é capaz de ouvir, como é capaz de responder. E é engraçado porque o perigo, às vezes, de definir ou resumir oração com pedir, é que a gente vai para esse lugar de oração, pede, e a gente não quer ouvir nada, a gente só quer o que a gente pediu. Não, e também é uma coisa que dá para a gente pensar um pouco mais sobre qual que é esse lugar de oração. Porque aquela passagem que fala sobre o lugar secreto, por muitas vezes, é uma passagem que consegue, as pessoas leem isso, compreendem como um lugar que você tem que se reservar para Deus, mas leva isso para muito uma prática individualista, onde que você se retira para falar de si e pedir para si. E sendo que aquilo ali é algo muito mais profundo, falar sobre intimidade com Deus e ir para o íntimo com Deus, é falar do íntimo de si mesmo. Esse lugar secreto fala dessa introspecção, de você fazer essa introspecção, às vezes até em silêncio,
Você conseguir refletir, poxa, o quanto que Deus tem movido, tratado dentro de mim, quanto eu tenho crescido, o que precisa ser retirado, acrescentado em mim. É como se aquela ordenança de Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a porta, parece que é muito menos literal de entrar no quarto e fechar a porta, físico, né? E muito mais um convite a exponha-se. Né? Seja vulnerável, fale, porque tudo é essa exposição, é essa vulnerabilidade que parece que revela para nós de forma mais madura a imagem do que de fato Deus é. Né? E como nós conseguimos compreender Ele, porque quando a gente vê esse Deus muito carrasco, muito mal, que a gente vai com medo para falar com Ele, Ele não consegue ter um relacionamento sincero e genuíno. É sempre um relacionamento superficial ou interesseiro. Porque eu vou para pedir alguma coisa para esse meu pai que é amargo, para esse ser que vai me dar só se eu bajular o pé dele. Mas quando eu me abro, vou para esse secreto, eu consigo falar com ele a partir da minha debilidade, a partir da minha vulnerabilidade, e eu falo e consigo interagir ele. Então a minha visão sobre Deus, ela muda quando eu permito me abrir para ele, né? Porque ele me vê por completo. Eu tenho essa ciência. É como se ele dissesse assim para nós: vá para um lugar onde você possa me mostrar seu coração. Porque relacionamentos começam a partir dessa disposição de conhecer o outro. Como que eu quero me relacionar com alguém com quem eu não quero falar? Não faz sentido algum. E é engraçado porque o sacrifício de Jesus, né, tem um autor que fala isso, né, que o sacrifício de Jesus ele é o grito, é o último clamor de Deus. Então, por meio de Jesus, Deus fala ao homem, para que o homem consiga falar com Deus por meio de Cristo. Então, é necessário que nós nos relacionemos, né? A gente saia desse campo de ter a oração como um enfeite ou como uma medalha que me coloca numa posição de alguém que ora muito, que ora pouco, que ora... Rapidinho, cada um sabe do seu relacionamento com Deus. Às vezes a gente fica... alguém ora bem, alguém ora... É engraçado, né, os elogios assim, você ora muito bem. Né? Não, você ora muito. Oração é oração, e oração é exposição do coração, oração é disposição de falar com Deus que te conhece, oração é longa, é curta, porque oração é oração. Né? Mas mais do que isso, oração é relacionamento. Né? Eu preciso saber que do outro lado tem alguém me ouvindo, disposto a responder, e inclusive responder em oposição ao que eu também posso estar pedindo nessa oração. Né? E lembrando também que orar não é pedir somente, né? Orar é agradecer, né? Você não se tem como centro da sua oração, entendeu? E a isso nós damos o nome de intercessão, a gente ora pelos outros também. Olha só que interessante então, orar é uma porta para esse relacionamento. Então aqui no João 17, Cristo fala assim, que desse relacionamento dele com Deus, né, iria fluir a vida eterna. E ter a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Como que a gente pode conhecer alguém com quem nós não nos relacionamos? Né? Como que a gente pode dizer que a gente conhece alguém se a gente não está disposto a ouvir esse alguém falar? Né? Por meio da palavra, pelas outras formas com as quais Deus fala. Né? Então, eu acho que o princípio desse relacionamento, ou desse relacionamento, é nós nos disponibilizarmos a orar ao Senhor, a falar com Deus, a ouvir Deus, a trazer vidas, né? Na intercessão, né? É falar assim, não, eu quero falar com Deus. E às vezes falta para a gente essa responsabilidade ou esse interesse de limitar, às vezes, um espaço no tempo, um momento do nosso dia, para nós falarmos com o Senhor, naquilo que a gente chama de devocional. Eu vou ter um tempo com Deus, eu vou falar com Deus, eu vou ouvir Deus, eu vou falar com o Senhor. Né? Muito mais falar, no sentido de que o que Deus tinha para falar, Ele já falou. Agora nós podemos falar com esse Deus, nós temos acesso a esse Deus, né? Para que esse nosso relacionamento se desenvolva de forma madura por meio do falar. E aí, Tarone, quais as dificuldades que você tem, né, quando se trata da oração no aspecto de desenvolver relacionamento com Deus? Você pensava muitos equívocos sobre oração? Você ouviu muita coisa boa, muita coisa ruim? Como é que foi a sua caminhada, a sua jornada? Então, no início da minha caminhada, eu tinha a oração como eu estar conversando como um ser supremo. Então, eu tinha um início, um meio e um fim. Eu iniciava me direcionando a Deus como uma autoridade, como algo de temor que eu tinha mais. E eu tinha aquela coisa em mim que quando eu olhava o próximo orando,
eu meio que descartava a minha oração, porque eu achava que a oração dele, poxa, a oração dele tá mais completa que a minha. E aí eu tinha muito disso, mas no decorrer da caminhada eu fui percebendo que não é bem assim, né? Engraçado, né? A oração dele é melhor do que a minha. E não é a oração melhor. A oração dele ou dela é a oração dele e dela. A gente precisa entender que a forma como Deus se relaciona conosco, com você que está participando desse GC, não é de uma forma uníssona. Deus se relaciona de forma múltipla com pessoas que são múltiplas, pessoas múltiplas, que somos nós, né? Então, tem uma exortação do profeta Isaías que fala assim: vocês me honram com os seus lábios, mas o coração está distante. Às vezes a gente vai para esse lugar de oração com o coração completamente distante, é só religiosidade que está ali. A gente começa a falar algumas coisas, sabe aquela oração pré-sono? Você está quase dormindo, você começa a orar e você não fala nada. Deus abençoa Deus. Abençoa Jesus, né? Espírito Santo, obrigado por ter morrido numa cruz. Você começa a confundir tudo, porque você não está mais ali. Eu percebo que às vezes nós estamos assim, orando assim. Quando é que a gente consegue orar com exatidão? Quando a gente quer pedir alguma coisa. Sim. Aí nós somos claros. A gente ou aquelas orações muito por performance, né? É o que a gente faz, principalmente nos púlpitos. Eu me encontrei em diversas áreas assim, a qual fui convidado a orar, a interceder por uma comunidade, um evento em si. E eu me encontrei me perdendo no meio da performance, tentando buscar ali formas teológicas, conexão. Citando para Deus a palavra de Deus. Porque a tua palavra fala dele. Sim, aí, tipo assim, e aí eu descia e sempre vejo como eu falei assim, poxa, eu não fui sincero ali. Porque eu acho que a oração tem muito disso, dessa sinceridade, sabe? De ser sincero. E por falar tão elaborado, uma oração tão elaborada, vinha pessoas pós o culto, vinha e falavam assim, ei, ora por mim, a sua oração é mais forte. Eu falava assim, poxa, por que a pessoa consegue achar que a minha oração é mais forte? Porque a minha oração era maquiada, era cheia de performance. Enquanto talvez aquela senhora que estava lhe pedindo, uma oração sincera de uma mãe, Deus ouviria muito mais do que aquela performance que estava fazendo em cima. A oração, então, nos coloca numa posição de vulnerabilidade. Porque ela nos leva a nos relacionar com alguém maior do que a gente, que sabe exatamente o que passa pelo nosso coração e por isso consegue avaliar o que sai pelos nossos lábios. E o maior paradoxo da oração é você orar ciente do que Deus já sabe tudo que eu preciso, que Ele é onisciente. Então, é um convite também a exercer fé. Então, a oração também é uma prática de fé. Mas eu não oro também só porque eu preciso. Sim. Eu oro também porque Deus existe. Ou seja, eu não oro porque eu preciso de alguma coisa. Você não ora porque você precisa de alguma coisa. Você ora porque Deus existe, né? No sentido de que eu me relaciono com Deus porque Ele existe. Imagina só, se você ora porque você precisa, você só vai até Deus quando você quer alguma coisa. Se você ora porque Deus existe, quer dizer que na sua caminhada enquanto cristão, você percebe a existência dele e está sempre falando com Deus sobre a grandeza dele, sobre a beleza dele, sobre o sacrifício de Jesus, sobre tudo que ele já fez, por aquilo que ele vai fazer, né? Porque a gente delimitou durante muitas vezes, né? Você já orou? Quase sempre a gente pergunta, você já orou já a Deus? Quase sempre é no intuito de Deus dar, fazer alguma coisa, responder de alguma forma material, né? E não é só isso. Né? A gente não quer, eu não iria querer que alguém se relacionasse comigo só porque eu tenho algo a oferecer. Não, e também é restringir muito a ação de Deus pelas minhas mãos. Deus só vai fazer se eu orar. Quantas vezes Deus já me deu livramentos, deu milagres que eu nunca pensei em pedir, palavras que nem chegaram à minha boca, Ele realizou, ou até mesmo os cuidados que eu nunca percebi dele me livrando. Então, sim, a oração não é a chave que vai mover a mão de Deus. Não é. É Deus, a mão de Deus que move meu coração. Então é Ele que me leva mesmo a me quebrantar, a me ajoelhar. E tipo assim, é Ele que vai me convidar a orar. Porque é sabendo que Ele existe, é essa ciência. Poxa, eu sou grato, eu tenho o privilégio de conversar com o autor e criador desse universo. Exatamente. Que privilégio que eu tenho. Eu tenho o prazer de ir até o encontro dele. E às vezes a gente está com esse equívoco no coração sobre essa oração que move a mão de Deus, né? Que move a mão de Deus, né? Quando na verdade deveria haver uma satisfação no coração do cristão acerca da revelação e da bondade de Deus manifesta em Cristo, né? Eu gosto de pensar que tudo que Deus poderia fazer de bom para nós, todas as bênçãos que a gente pode usufruir aqui em vida ou no outro plano, já foram derramadas sobre nós, né? Eu sei que a gente pode orar a Deus pedindo coisas, bens materiais, realização de sonhos e planos, né? Suporte para alguns projetos, né? Mas a oração não pode ser resumida a isso, porque enquanto está à minha disposição me relacionar com o autor do universo,
eu só me aproximo dele para poder pedir alguma coisa. Né? É engraçado, porque a gente mesmo cantava de não buscar somente as mãos de Deus, mas quando a gente ora, a gente está sempre pedindo alguma coisa. Né? Então, que relação é essa que eu tenho com alguém, que esse alguém só se aproxima de mim quando precisa do pastor Rafa? Interesseira? Interesse, entendeu? Então, essa relação não permanece. Então, antes de qualquer coisa, é importante que você saiba que orar é se relacionar com Deus. E quem Deus é? Ele é o Criador do universo. Parece mentira dizer que quando eu oro, eu estou falando com o ser que criou tudo que existe. O céu, o mar, a fonte das águas, ele criou tudo. Parece mentira dizer que quando eu estou orando, a pessoa, o ser, né, a trindade, ou Deus que disse haja luz, está ouvindo do outro lado. Né? E é engraçado porque ele está ouvindo tudo sobre mim. Inclusive, acredito eu, que a Bíblia já fale para a gente que é o próprio Deus quem nos leva, que nos conduz a orar, que desperta em nós esse desejo e que intercede com gemidos inexprimíveis porque nós não sabemos como orar. E por que nós não sabemos como orar? Porque nós limitamos esse relacionamento com Deus a ir até Ele para pedir alguma coisa. E se orar é se relacionar com Deus, eu estou sempre diante dEle, né? Para falar de tudo. Eu falo dos dias bons, dos dias maus, do que eu preciso, do que eu não preciso. Eu falo dele, principalmente dele, da beleza dele, da grandeza dele. Não, esse convite que ele faz a nós depositarmos tudo nele. Lançar sobre meus pés a vossa ansiedade, lançar sobre mim a sua tristeza. Sempre a Bíblia fazendo esse convite, né, em diversas passagens, de nós expormos a Ele quem somos por completo. A nossa alegria, a nossa tristeza. O livro de Salmos são essas canções, são essas orações. Eu gosto de dizer que Salmos é a alma da Bíblia, onde está todo o sentimento ali. Sim. Sabe, todos os salmistas expondo cada vez mais a sua fragilidade, ou os seus ganhos, os seus bens. Senhor, olha como eu sou bom. Oh, Senhor, olha como eu sou ruim. E tipo assim, essa é uma forma mais limpa e legítima de conversar com Deus. Só que às vezes nós fazemos ao contrário, né? Ao invés de nos expormos completamente para Deus, a gente vai até Deus mostrando, olha Deus, eu fiz isso. Ou então, Deus, levantei 3 horas da manhã para poder orar. Estou jejuando, Senhor, 5 horas de jejum. E não é esse o fundamento. E é engraçado que quando a gente dizia, né, claro que a gente dizia isso brincando, mas que de madrugada a fila ela era menor. Uhum. A gente se colocava na posição do mérito. Eu acordei cedo para poder estar numa posição e eu peguei um lugar da fila. Quando, na verdade, nada disso é mérito nosso. A oração é Deus despertando no nosso coração acerca de uma necessidade, que é qual? Me relacionar com Ele. É impossível que eu conheça a Deus sem me relacionar com Ele. E é claro que a palavra fala muita coisa sobre Deus que a gente não vai compreender e que a oração vai trazer discernimento. Né? Eu conheço, em João 17, o que fica visível para a gente é que Jesus ele usa da oração não para pedir coisas a Deus, mas para se relacionar com o Pai que lhe deu um propósito. Entendeu? Glorifica o teu nome, o teu filho. Né? Ele fala assim, fala um pouco mais. Eu revelei a estes homens que o Senhor tirou do mundo, e me deu quem o Senhor é. Realmente eles sempre foram seus, e eu os recebi, e eles obedecerão a tua palavra. E é engraçado porque a oração parece que ela traz um discernimento. Sabe quando você tem uma verdade ou não sabe se é uma verdade e você precisa de entender aquilo um pouco mais? Às vezes você vai orar e você sai da oração, é isso. É o que faltava, é o que faltava para mim. Porque é um complemento, sabe? Quando um autor ele fala sobre essas disciplinas espirituais, ele vai tratar a oração e a meditação bíblica, elas andam em conjunto. Deus não se revela somente através da Bíblia, mas por meio da oração também. Por meio da oração. Aqui Jesus está demonstrando para nós uma relação com o Pai. E diz ele que dessa relação com o Pai, ele começou a se relacionar com outros. Então parece que a oração, quando nós falamos com Deus, dessa relação minha, dessa sua relação com Deus, que é a oração, Deus te leva a se relacionar com outros. Faz sentido, Anderson? Nossa, demais. Resumindo o que Cristo fez por nós na cruz, é isso, Rafael. Ele nos reconectou com Deus e também nos reconectou com o nosso semelhante. Ali na narrativa do Gênesis fala realmente como nós somos desligados disso.
nós somos desligados de Deus e fomos desligados do nosso semelhante e principalmente de toda a criação. Então, quando Cristo veio, Ele nos reconectou realmente. E essa oração ela é tão linda que fala sobre isso, sobre aquele que Cristo está juntando, levando a Deus, sabe? Aqueles que são deles, reconectando novamente, né? Aquilo que foi desligado. E é engraçado porque aqui em João 17, Cristo sabe que Ele vai morrer e Ele está aqui orando, falando com o Pai, Pai, glorifica o Teu Filho. Não para o Filho receber glória, mas para que o Filho te glorifique. E na continuidade, Ele começa a interceder. Então, assim, qual que é a causa de Jesus? Ele vai morrer aqui. Não, mas a morte dele não é o motivo da oração. Ele não está aqui orando, Pai, eu vou morrer. Não. Pai, chegou a minha hora, glorifica o Teu Filho para que o Teu Filho te glorifique. E mais, eu oro pelos discípulos, por aqueles que já são Teus. Eu oro também por aqueles que serão Teus um dia. Eu oro para que eu os guardei, mas eu oro para que o Senhor os guarde, continue os guardando, né? Aí nós falamos sobre esse relacionamento horizontal com o nosso próximo, que também é relacionamento, que também pode crescer por meio da oração, onde nós intercedemos uns pelos outros, onde eu não me aproximo de Deus somente para pedir coisas, né, mas eu me aproximo de Deus para colocar a vida do outro diante de Deus. O quão importante para você, o quão importante você acha, Raíssa, que é a intercessão para os nossos relacionamentos enquanto cristãos? Bom, eu acho muito importante a oração e também quero falar sobre essa parte da intercessão. Esses dias mesmo, lá na igreja, teve uma palestra de alguns missionários que veio da África. E uma frase que me chamou muita atenção foi quando eles falaram: se você não pode ir, você pode contribuir. Se você não pode contribuir, você pode orar por nós, orar pelos que ainda não conheceram o Senhor Jesus. E isso me mostra, abre a minha visão para essa parte da intercessão. Que a intercessão, como vocês já disseram, não é só pro meu próprio ego ou só para mim. Eu posso compartilhar isso e ter empatia com o próximo. Eu posso apresentar o próximo a Jesus. E o bom da intercessão, de interceder, de poder orar em favor de outros, né, de outras, enfim, é que as pessoas não podem rejeitar. Não podem, entendeu? Sim. Então, assim, se existe uma demonstração de amor que todo mundo está pronto para receber, às vezes sem saber, é interceder. É você poder interceder por alguém. E o que é interceder? É eu ir até Deus, me relacionar com Deus em favor do outro. É eu poder falar com Deus. Lembrando que aqui esse Deus é o Pai, é o nosso Pai. Então eu vou até Ele, né, para que a partir dessa minha relação com Ele, eu possa falar de outra pessoa. Né? É interessante demais poder pensar que eu não sou o objeto da minha oração, eu não devo ser sempre. Né? Que eu preciso ter esse equilíbrio de perceber que tudo que eu preciso está à minha disposição. E aí, Anderson? Não, nós, como seres humanos, temos muita maldade de nós, né? O mal existe dentro de nós. E a oração, ela tem essa prática didática. Às vezes, como você quer fazer algo bom para a pessoa, você não sabe nem como começar fazendo algo bom, eu posso orar por ela, né? Esse primeiro passo é a oração. E ali eu vou atribuindo bondade, né? E outra coisa que eu vejo também por meio da oração, referente ao outro, é quando eu tenho aquela pessoa que eu me disponho muito, eu sou meio indigesta com ela, eu sou convidado a orar por ela, né? Que a Bíblia nos convida a orar principalmente pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem ou que a gente não curte muito, né? E quando vamos fazer essa prática, é algo didático também, que vai nos ensinando. Quando você vai orando para uma pessoa que você não gosta muito, em certo momento você começa a criar apreço, carinho, afeto por ela, né? E Deus começa ali com um trabalho até de conversão, de mudança, né? De implantação de amor. E, inclusive, eu acredito que um dos grandes mistérios de você orar pelos seus inimigos e por quem te persegue, é que de tanto você orar, Deus está transformando você ou a sua visão do outro. Deus está dando para a gente essa capacidade de ver o outro a partir da ótica dele. Porque, assim, de onde que surgiu essa inimizade? Às vezes nem tem base para essa inimizade, mas a gente decidiu de antemão odiar o outro, né? E quanto mais eu vou até Deus, Deus, eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto de tal pessoa, desse nosso relacionamento com Deus,
a nossa visão acerca desse outro parece que é mudada e nós podemos ver como Deus e logo aquele outro vai deixar de ser o nosso inimigo, né? Mesmo que ele não converta, vai deixar de ser o nosso inimigo. Por quê? Porque eu não posso mais ver Deus, eu não posso andar constantemente com Deus, que é perfeito, a gente sabe que ele é perfeito e é santo, e achar que a minha visão é superior a dele. E logo, se não é, ele vai acabar com essa inimizade. Ele vai falar assim, opa, vamos lá colocar aqui. Agora, é intrigante, né? Deus mandar a gente, a palavra mandar a gente orar por quem persegue a gente, né? Por quem é nosso inimigo. Então, assim, é como se Deus dissesse assim, se existe alguém ou algo, ou alguém contra você, ou você está contra alguém, eu quero que você se relacione comigo. Deus, quando percebe que existe uma inimizade nos nossos corações, em relação a alguém ou de alguém em relação a nós, o convite dele é para que nós nos relacionemos com ele. Por quê? Talvez porque ele é a fonte desse amor capaz de transformar a forma como eu vejo o outro, né? E é só por meio dele que a gente consegue liberar o perdão, né? Porque por nós mesmos, às vezes, esse perdão que a gente libera pela boca para fora, né? Tá perdoado, só sai da minha frente. Eu te perdoo, mas não quero relacionamento com você. Isso. Mas não, quero te mostrar um 70 vezes 7, né? Uma coisa mais profunda, vem cá. Por meio de mim. Então, indo nessa fonte do amor, né, que a gente consegue ir nele e depois conseguir liberar aquilo que ele nos pede, que é o perdão, 70 vezes 7, virar outra face, não guardar rancor. E isso eu falo que é milagre, né? Assim, e é só por meio dele. A oração, ela é um mistério, porque a gente não somente fala com Deus, como eu acredito firmemente, que no momento em que a gente está ali na nossa devoção, orando a Deus, com palavras ou sem, de pé ou sentado, né, na igreja ou tomando banho, ok? Em qualquer lugar eu posso orar. Você que está participando com a gente desse GC, quero enfatizar para você, você pode orar em qualquer lugar, com palavras ou sem palavras, ok? Né? Eu creio que nesse momento em que a gente está ali na oração, existe um algo acontecendo no nosso interior. Eu acredito firmemente que Deus está nos transformando para sermos seres humanos um pouquinho melhor, né? Para que a gente saia desse lugar, né, um pouco mais, não sou mais a mesma pessoa. Houve uma melhoria, houve uma transformação, Deus me conduziu a um nível maior de maturidade. Isso é muito importante. Quando Cristo ora aqui em João capítulo 17, ele ora por ele, ora pelos discípulos, né? Mas tudo isso é a partir de uma relação que ele tem com o Pai, né? A gente já sabe que na palavra de Deus, em vários momentos, a forma como Cristo se relaciona com Deus é muito questionada, né? Quando Cristo chama Deus de Pai, as pessoas não aceitam isso, né? E uma vez alguém me exortou, né? Eu lembro que estava no culto uma vez e eu fui conversar com Deus, eu fui orar, falar com Deus, e na oração eu falei, você, Deus. Quando eu falei você, a pessoa achou um desrespeito eu chamar Deus de você, né? Mas o que a Bíblia vai dizer, por meio do profeta Isaías, é que Deus, ele conhece além das nossas solenidades, das palavras bonitas, né? E se oração é relacionamento, é algo pessoal. Eu falo com Deus a partir da forma como eu me relaciono com Ele, né? Porque a gente estigmatizou, a gente construiu um caminho como se oração pudesse ser somente isso aqui que a gente está dizendo, que as pessoas só podem se relacionar com Deus a partir dessa forma. E não, se orar é se relacionar, é multiforme, né? Eu oro de um jeito, o Anderson de outro. Então, sendo assim, não existe a oração certa e a oração errada. Existe a oração, que como a gente fala sobre relacionamento, se algum momento eu falar alguma coisa que é equivocado, igual na nossa conversa, eu e o Rafael como amigos, óbvio que em algum momento de raiva, eu vou falar algumas coisas que depois eu falo assim, Rafael fala assim, Anderson, você foi errado naquela fala, vamos reconstruir isso aí, vamos repensar nisso aí. Eu vejo também muito assim. Então isso me libertou muito na oração, porque eu tinha medo de que eu estava orando, se orando certo ou orando errado. A resposta da Bíblia é, ninguém sabe orar como convém. Estamos orando errado, né? E assim, é por isso que o Espírito de Deus, né, intercede com gemidos inexprimíveis, né? Eu acho que é interessante também falar sobre essa situação de orar certo e orar errado, porque nós falamos na lição passada sobre essa caminhada na maturidade. Todo mundo está aprendendo. E diante daquele que nos ouve, a gente está aprendendo a como se portar, a como falar, a quais palavras usar, até mesmo no sentido de tirar palavras, né? Porque a gente, pelo excesso de repetição e de palavras e palavras bonitas, né,
às vezes pensa que a gente vai convencer Deus de alguma coisa, né? A gente se aproxima às vezes de Deus, ó Deus, dele, né? ó Deus, que habita em luz inacessível. E a gente começa a falar de uma forma, né? Para orar a gente tem outro timbre, né? A gente usa uma voz mais grave, né? Mais pesada, põe mais poder na oração. E a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que no momento da oração, Deus está se relacionando com o coração. Com o coração. Aqui em João 17, quando Cristo ora, ele está expondo o seu coração diante do Pai. Do Pai, né? E também diante dos seus ouvintes. Nós que estamos lendo hoje, séculos depois, a gente fala assim, meu Deus, como que alguém se relacionava assim com Deus? Numa sociedade em que ninguém podia chamar Deus de Pai, surgiu um homem que chama Deus de Pai. Pai, porque ele chama Deus de Pai, esse Pai decide abrir o céu e falar assim, ele é meu filho mesmo e eu tenho prazer nele. Inclusive eu tenho prazer nas palavras dele, eu tenho prazer no que ele fala. É possível que nas minhas orações Deus não tenha prazer no que eu fale, porque eu estou pensando no que eu vou falar, no muito repetir, nas palavras, tentando usar uma certa eloquência, quando na verdade a oração... Orar é estar nesse lugar de sujeição, de vulnerabilidade, de relacionamento, onde mesmo eu indo para falar, existe alguém que é maior do que eu que me conduziu a esse lugar. Disposto a me fazer aprender, disposto a me fazer crescer, atribuindo valores, atribuindo palavras, tirando, né? Eu sempre pensei assim, será que é possível falar com Deus sem usar palavras? É possível que o meu coração diga, né? Será que quando a gente está chorando, quebrantado, a gente não consegue expressar com os nossos lábios palavra alguma? Será que isso não é orar? Será que Deus então não ouve? Ouve. Deus ouve o clamor e o gemido e a oração que o nosso coração faz. Ele ouve, na verdade Deus ouve corações, né? Porque palavras... A gente fala muita coisa bonita que não é verdade às vezes. Eu quero muito desafiar você a entender que João 17 não fala somente da oração de Cristo, como mostra pra gente Cristo se relacionando com o Pai em prol do outro também. Eu quero convidar você a se relacionar com o Pai, né? Não somente para o seu próprio benefício, mas também para benefício do outro, né? Talvez você fale assim, mas pastor, eu não sei como orar. Eu não sei. O maior interessado em nos ensinar como orar é o próprio Deus. É o maior interessado. Talvez para aprender a orar, você vai ter que quebrar um montão de parâmetros que você estabeleceu ou que foi estabelecido. Você vai ter que aprender que antes de tudo orar é dizer para Deus, eu quero te conhecer. Quem é você? Quem é você? Qual é o teu nome? Né? As orações deveriam começar assim, quem é você, Deus? E nessa troca que é a oração, a gente começa a receber, a ouvir de Deus o que Ele é, né? E a gente sai dessa oração desejando dizer para o outro quem Deus é. E a gente volta para Deus desejando dizer para Deus o que o outro entendeu sobre Ele. E nós entramos em um ciclo de benefício mútuo, tanto na relação com Deus, quanto na relação com o próximo. Eu quero muito desafiar você a orar e a se relacionar com Deus e com o seu semelhante. Para isso, eu quero orar nesse momento por você, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que está com a gente aqui. A minha oração é para que o Teu Espírito Santo ensine a esta a orar na simplicidade e na beleza do reconhecer quem Tu és. A minha oração é para que ele, para que ela consiga sair desse momento de oração, de devocional, disposto a se relacionar com o outro. Eu oro para que ele não seja um motivo da sua oração, o final da sua oração. Eu oro para que estes e estas possam interceder por outras pessoas, por outras nações, pela igreja perseguida. Pai, nos ensina a como orar e nos ensina, portanto, a como nos relacionar contigo, para que nós saibamos nos relacionar com o outro também, em nome de Jesus. Amém.